Um buraco no Sol 62 vezes maior do que a Terra abriu. Pois é, meus amigos, aconteceu e está acontecendo agora nesse exato momento e vai provocar uma tempestade solar no dia 31 de janeiro, mais conhecido como amanhã. Então, pois é, vai ter essa tempestade solar, esse buraco está apontado para a Terra e ele é 62 vezes maior do que o nosso planeta. Então, o que isso pode acontecer? O que é um buraco coronal? Por que esse troço está tão grande? Então, nós vamos falar aqui rapidamente, vamos explicar esse fenômeno e tirar as dúvidas. Será que esse troço vai provocar alguma coisa no nosso planeta? Será que é o nosso fim? Então é isso aí, minha gente. Vamos lá, vem comigo que agora nós vamos falar. Meus caros, aqui ó, já começou a notícia, né? Onde que sai na mídia internacional, logo logo vem aqui o pessoal do Brasil e fala. É um buraco coronal, né? Um buraco 62 vezes maior do que a Terra se abre no Sol, né? Então eles botaram a foto aqui desse negócio. Então tá aqui esse buraco 62 vezes maior do que a Terra. Ele se formou, né, justamente já há 2 dias, ele já vinha se formando, e já tinha vindo lá na mídia internacional mostrando esse buraco. Tá? Ele tem aproximadamente 800 mil quilômetros de tamanho, de diâmetro, né, no caso, e ele realmente é 62 vezes maior do que o nosso belo pálido ponto azul. Então, vamos lá, porque aqui, ó, tá aqui o nosso querido buraquinho. E esse buraquinho coronal aqui realmente é gigantesco, né? 62 vezes maior do que a Terra. Mas o nosso Sol apresenta também um outro buraco coronal aqui embaixo. E olha só, mas aí o que é isso aqui? O que é essa região aqui? Então vamos já. Esse Sol aqui está bem didático, o Sol de hoje. Onde que nós temos regiões de atividade normal, regiões de alta atividade, que são as regiões de manchas solares, e regiões de baixa atividade, onde são os buracos coronais. Então, os buracos coronais nada mais é do que uma região onde aqui, ó, fica, vamos botar entre aspas, mais frio. Por quê? Porque nessa região o campo magnético ele sai do Sol e tende para o infinito. Então ele sai literalmente do Sol. Não há aquela conexão, ou seja, simplesmente a coroa solar, essa parte solar aqui, né, onde você fica, esse plasma, ele não retorna para o Sol. Ele simplesmente expele essa parte, né, do Sol. Então provoca esse vento solar, essa quantidade de partículas imensas, imensas, imensas. E nisso daí nós temos o quê? Nós temos que esse buraco coronal que vocês estão vendo aí está apontado para a Terra. Está louquinho para disparar para cima da gente. E vai disparar, como já disparou, né? E continua disparando o tempo todo. Porque o buraco coronal ele é diferente de uma mancha solar. A mancha solar, quando ela tem a recombinação magnética, a reconexão, ela faz isso e explode. E essa explosão é muito mais forte do que um buraco coronal. Mas o buraco coronal ele é mais constante. A mancha solar explodiu, explodiu, acabou. O buraco coronal não, ele fica expelindo constantemente enquanto ele não se fechar. Óbvio que durante uma atividade solar mais forte, ou seja, durante um ciclo de máxima do Sol, esses buracos coronais eles são mais raros de acontecer. Tá? Mas se a gente começar a ver o buraco coronal com maior frequência no Sol, quer dizer que esse ciclo de máximo já está começando a decair. Tá? Quer dizer que o máximo chegou e já está indo embora. Ou então, mas pode acontecer também durante um ciclo de máximo solar, tá? Durante a época de máximo solar. Mas máximo solar existem mais manchas solares. Tá? Isso aí é um dos fatores. Só que eu sempre falo o seguinte aqui. Quando o Sol está em atividade máxima, então quer dizer que a mancha solar quer dizer máxima atividade e tal. Não, meus amigos. A mancha solar ela é somente um indicador. É um indicador. Claro que quanto mais manchas solares nós tivermos no Sol, nós teremos o que? Aproximadamente uma maior quantidade de atividade no Sol. Tá? Mas só que nem sempre é só isso. Então, vamos mostrar aqui outras atividades solares que já aconteceram.
Bom, nesse caso que vocês estão vendo aqui, tá? Nesse primeiro solzinho é o sol de hoje, tá? E aqui é o sol de 2012. Hoje tem dois buracos coronais, um gigantesco, 62 vezes maior do que a Terra. E aqui, ó, não tem nenhum buraco coronal. Não tem nenhum buraco coronal. Qual sol está com maior atividade, né, pelo que vocês estão vendo somente no olhômetro aqui? Claro que foi em 2012. E realmente foi, tá? Em 2012 a atividade solar foi maior. Agora, em 2012, tá, no dia 30 do 1 foram 74 manchas solares. Em 2025, 161. Então, como eu disse, a mancha solar ela é somente uma uma análise que a gente faz. Nós podemos ver aqui que em 2012 a predominância estava aqui nessa época no hemisfério norte. Aqui, por agora, o hemisfério norte está começando a ter um pouco mais de atividade. E apesar do que o hemisfério sul também, até então, as maiores atividades desse período foram no hemisfério sul. Tá? Vamos ver se vai continuar assim. Mas com 74 manchas versus 161, que aqui tem um grupo muito grande, mas olha a atividade solar aqui e olha a atividade solar aqui. Tá? Então, as manchas solares é apenas um indicador, não é o indicador máximo. E aí vamos continuando, que se a gente olhar, vocês estão preocupados com isso aqui, né? Pessoas ficaram preocupadas, muita gente falando bobagem, essa mancha, esse buraco no sol vai engolir a Terra, sempre aquelas bobagens que o pessoal da internet fala. Então aqui, ó, simplesmente de hoje e o sol de 2020, também no dia 30 de janeiro de 2020. Olha aqui. Olha o tamanho desse buraco coronal aqui. Olha o tamanho desse buraco coronal aqui. Ainda tinha mais um aqui em cima. Tá? Então aqui, ó, a superfície desse Sol estava completamente dominada por buracos coronais. E aí? Qual Sol estava mais ativo? Claro que agora. Mas então, você estava vivo em 2018 e está agora? E tudo passou, você continua aqui. Pois é, então isso daqui, pessoal, o buraco coronal, o máximo que ele vai fazer é provocar auroras, tá? E tempestades solares bem mais fracas do que uma erupção solar, ou seja, do que uma explosão solar de uma mancha. Apesar do buraco coronal ser mais constante, quando você fala assim de quantidade de partículas em emissão, tá? Maior número de tempo, maior número de dias, você tem que o vento solar, apesar de ser não tão forte de repente quanto uma explosão solar, mas ele é mais constante, nós temos que a explosão solar, né, é muito pior, que pode gerar fortes tempestades geomagnéticas, pode trazer grandes problemas à nossa tecnologia. Já o buraco coronal não. Tá? E aí, quando a gente vai ver a diferença da situação, no dia 30 do 1, tinham apenas 11 manchas, né, em 2020, e hoje 161. Como eu disse, apesar de 2012 a atividade solar ser maior e a quantidade de manchas menor, aqui a quantidade de manchas solares é bem menor, tá? Mas a atividade do Sol é menor também. Como eu disse, a mancha solar é apenas um indicador. Bom, vocês que ainda ficam falando, nossa, mas eu ainda estou com medo do que está acontecendo, né? Nunca vi um buraco coronal tão grande. Pois é, meus caros, se você não viu, é porque você não acompanha o Sol. Eu já conhecia outros buracos coronais tão grandes ou maiores, tá? Como aqui o de hoje, e esse aqui, ó, é no dia 30 de 1 de 2019. Então nós estamos peguei aqui o Sol sempre no mesmo dia. Então, olha só, aqui, olha o tamanho desse camarada. Ainda tinha mais aqui, ainda tinha mais aqui, ó. Olha aqui. E você está aqui para contar a história. Aqui uma mancha solar, aqui também uma mancha solar, um grupo de manchas, tá? Então, é aquilo, meus amigos. Isso aí é um fenômeno completamente normal do que acontece no Sol. Mas calma, esse não foi o maior já registrado e até mesmo, né?
não sei por que fizeram tanto alarde para falar que é 62 vezes maior, porque eu vou te mostrar mais a seguir. Olha esse Sol aqui, né, de hoje versus o Sol do dia 6/12 de 2018. Dia 6/12 de 2018, tá? Tá aqui. Olha o tamanho desse buraco coronal que praticamente cortou o Sol ao meio. Olha só. Olha o tamanho desse camarada. Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse. Esse aqui, tá, de 6/12, ele provocou tempestades solares aqui na Terra. Provocou durante um bom tempo. E quando a gente fala do vento solar, né, que as pessoas falaram, né, que estão falando muita coisa, muitas essas bobagens. Aqui está o tamanho do vento solar de agora. Olha o de 2018. Então, só fica claro que esse fenômeno ele acontece de tempos em tempos. Esse fenômeno, quanto menor a atividade solar, maior é esse fenômeno, tá? Mas o buraco coronal pode acontecer em qualquer momento no Sol, seja de atividade alta ou de atividade baixa. Lembrando que quanto maior a atividade, mais raro é esse fenômeno. Mas isso quer dizer alguma coisa? Isso aqui quer dizer que nós vamos ter algum problema? Nenhum. Porque esse aqui em 2018, olha o tamanho do cidadão, tá? Olha o tamanho do camarada aqui, que simplesmente só causou auroras. Algumas auroras um pouco mais fortes do que provavelmente esse daqui vai causar. Mas nada, 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 nada além disso. Somente um aumento de fluxo de partículas, tá? E esse aumento de fluxo de partículas, ele pode gerar uma coisa. Ele pode gerar um aumento de carbono 14. Apesar de que, né, o fluxo de carbono 14 com relação a vento solar provocado por buraco coronal não é tão grande assim com relação, vamos dizer, entre aspas, um fluxo normal. Mas quando a gente tem uma explosão solar muito, muito forte, saca aquela muito, muito forte mesmo? Evento de Carrington para cima? Sim, nós já tivemos explosões solares tão fortes ou mais fortes do que o evento de Carrington. E eu vou explicar isso aqui. Então, meus caros, essa situação aqui não é novidade, tá? Já aconteceu, continua acontecendo e vai continuar acontecendo enquanto o Sol brilhar lá em cima, né? Ou seja, lá longe, né? Porque lá em cima pra gente, mas em relação à Terra, né? Tem cima e embaixo no espaço. Então, enquanto o nosso Sol estiver brilhando, manchas solares vão acontecer, erupções solares vão acontecer, vento solar vai acontecer e os buracos coronais também vão acontecer. Pois é, então dorme com barulho desse, não tem por que se preocupar, até porque, né, você não tem nada o que fazer mesmo. Somente quando for uma erupção solar muito, muito forte, que pode, sim, nos levar à era medieval, porque dependendo de onde, quanto a massa coronal que atingir, né, a nossa atmosfera, pode fazer uma ionização tão forte que os nossos aparelhos, né, podem ter curto e, pior, locais de geração de energia podem cair, a gente pode ficar um apagão muito sério, tá? Mas isso aí não é tão corriqueiro de acontecer algo nesse tipo, nesse nível, até porque nosso planeta é um pálido ponto azul pequenininho do lado do nosso Sol. Então tem que estar passando no momento certo, na explosão solar certa, que vai estar vindo aquele fluxo e o nosso planeta tem que estar passando por ele. E aí sim que pode acontecer. Mas isso aí não é sempre. E no próximo vídeo sobre esse assunto, eu vou explorar as maiores erupções solares que nós temos conhecimentos, como que nós encontramos ela, como que nós soubemos, e simplesmente explicar o que poderia acontecer com o nosso planeta se acontecesse de novo. É isso aí. Gostou? Agora sim já pode largar o dedo no like, compartilhar esse vídeo. Quem puder aqui, ó, LivePix, pode fazer a sua doação de qualquer forma. E também a partir de R$ 25 você pode pedir o vídeo e também se tornando membro do canal, né? Tem uma categoria lá que você pode pedir vídeo. E lembrando, para pedir vídeo tem que ser dentro do escopo do canal. Não adianta pedir para eu falar de Machado de Assis aqui que não vai ser nada legal, né? Então é isso aí. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.